queria que vocês, que quisessem fazer pergunta para o Dr. Frankel, sinalizem que as meninas levam o microfone até vocês, tá ok? Mas enquanto vocês ainda estão pensando aí o que vocês vão perguntar para ele, eu já tenho uma pergunta aqui da nosso público online. O Roberto, lá de Taquara, do Colaboragov, ele pergunta o seguinte: Dr. Frankel, ao vivermos mais, vamos aproveitar que a gente estava aqui com o Francisco, né? Claro. Falando de longevidade. Ao vivermos mais, enfrentamos também novos desafios emocionais, sociais e existenciais. Na sua visão, o que é importante para garantir que essa longevidade seja acompanhada de um verdadeiro senso de propósito e plenitude? Viver não é fácil, né, gente? É aquilo que a gente falou, é desafio diário. Mas quando a gente está com realmente o nosso corpo, a nossa saúde mental, a nossa saúde física em harmonia, a gente consegue enfrentar esses desafios que a vida traz para a gente de forma mais leve. E isso não é por questões óbvias. Isso é porque o seu corpo ele está funcionando melhor. Você está produzindo mais serotonina, você está produzindo mais dopamina, você está melhorando sua qualidade do sono, você está sentindo o que você está comendo, por exemplo, você está praticando atividade física regularmente, você tem consciência de que, ao praticar esse autocuidado, você está fazendo uma promoção de bem-estar para você. E, com isso, você vai ficar mais forte para enfrentar esses desafios. Não é apenas querer, né? Às vezes a gente se frustra, né? Como se a gente não tivesse força de vontade o suficiente. Eu até quero, mas eu não consigo, eu não tenho força de vontade para enfrentar isso. Mas, na verdade, é porque seu corpo está frágil. Não é que você não tem força de vontade, você até começou, mas você foi lá e parou, você não continuou. E você não continuou porque tem algo aí que está em desarmonia, que você precisa reequilibrar, que você precisa assumir esse protagonismo e se colocar à frente desse autocuidado. Então, dentro dessa medicina de estilo de vida, é muito gratificante. Eu falo que hoje eu celebro a cada dia do meu trabalho no fim do dia, porque a gente sempre tem uma conquista a aplaudir, coisa que há um tempo atrás eu saía exaurido. Saio cansado? Saio, porque trabalhar cansa, né, gente? Saio cansado, mas saio feliz. Há uns anos eu saía cansado e com uma energia totalmente consumida, porque meu paciente ele piorava dia a dia. Hoje em dia, não. A gente vai num caminho inverso. Ele vai melhorando a saúde, a gente vai retirando remédios, vai diminuindo dose, ele vai se sentindo mais confiante, ele começa a assumir outras responsabilidades, atividades, volta a produzir, volta para o ambiente de trabalho, busca algo que traga para ele satisfação, coloca a mente em atividade. Então, o resumo disso é justamente esse processo de autoentendimento e assumir as responsabilidades com a nossa vida, com o nosso autocuidado. A gente fala muito dos nossos ambientes de trabalho, né? A gente sabe que existem ambientes tóxicos e o movimento fala muito na questão do ambiente saudável e humano dentro das organizações. A gente tem aqui no nosso público pessoas de ambientes que são muito inóspitos. A gente tem muita gente da Secretaria de Segurança Pública aqui com a gente, tem o pessoal da área de educação também aqui com a gente, então, e fora os ambientes corporativos que também são muito puxados no nosso dia a dia. E aí, por que a gente vê que investir nessa segurança psicológica é também um cuidado de saúde mental e saúde física dos nossos colaboradores? Quando a gente entende o que é a saúde, 1946, Organização Mundial da Saúde, é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, né? Então, você, né, quando entende esse conceito e você pratica isso no seu dia a dia, você cultiva suas relações interpessoais dentro do seu ambiente de trabalho, e isso vai te ajudar, certamente, a ter mais clareza para resolver uma situação, um conflito que você vive ali. Porque você conseguiu dialogar a respeito, você não ficou com aquilo dentro de você te consumindo o tempo todo.
E você pode entender que não é só você que está vivendo aquela situação naquele momento, que tem outras pessoas também vivendo, passando por isso, mas cada um sofrendo sozinho, no seu canto, sofrendo as consequências disso tudo. E entender que os profissionais da saúde, eles estão aí, psicólogos, igual eu disse, né? Os psiquiatras, para nos ajudar a ter um olhar mais claro sobre esses desafios que a gente enfrenta no dia a dia, no nosso ambiente de trabalho, na nossa vida pessoal, né? Então, entender o que é saúde, né? Não é só não tomar um remédio, né? Se você não está com esse estado de bem-estar, quer dizer que você precisa ter mais atenção para como você está levando sua vida, se você está realmente seguindo no automático, ou se não, você está sendo o protagonista da sua história. Maravilha. A gente tem uma pessoa para participar com a gente da plateia virtual, a Daniela Pérez, é isso? Pronto. Oi, Daniela, Isso. tudo bem? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia. A minha pergunta para o doutor é a seguinte: eu entendo que qualidade de vida é um bem-estar total, não é ausência de doença. Então, é um bem-estar físico, social, emocional. E eu queria ver quais dicas que nós, enquanto gestores, né, ou estratégias, podemos oferecer para que os colaboradores mantenham a constância. Porque quando a gente fala em qualidade de vida, não é um dia de exercício, 2, 3, uma semana, um mês. Para essa qualidade ser efetiva, ela precisa ocorrer ao longo do processo da vida, do processo do trabalho. E enquanto gestora, e na minha própria vida mesmo, muitas vezes eu me deparo com aqueles gaps, né? Aquelas lacunas. Então, quais dicas, assim, que o senhor, que é da área, poderia nos auxiliar para que a gente possa tanto incentivar a nossa equipe a manter essa constância da busca da qualidade, como para nós que somos Ok, muito bom. e também temos toda essa pressão também, né? Obrigada. Nada, um prazer. Na verdade, o diálogo, né? O diálogo é muito importante. Então, você trazer para dentro do seu ambiente, né, de trabalho possibilidades de promover mais encontros como esses, debater esses assuntos, trazer pessoas que poderão ajudar vocês a expandir esse leque de conhecimento para que você consiga criar estratégias adequadas para o seu perfil, para o seu ambiente, em levar informação. Informação nunca ela é suficiente. A gente sempre tem o que aprender a todo momento. E, dentro desse cenário, entender que, como a gente conversou aqui ao longo, né, da nossa fala, não é fácil mudar estilo de vida. Não é mesmo, né? Isso exige repetição, isso exige constância, isso exige um aprendizado, e mais que isso, exige um entendimento de que talvez você não está conseguindo fazer com que aquele hábito se torne uma rotina, porque existe algo intrínseco, algo na sua saúde que não está em harmonia, não está em equilíbrio. Então, voltar esse olhar para a gente e buscar entender por que eu não consigo. Não é porque eu sou frágil, sou fraco, é porque eu estou com a minha saúde em desarmonia. E quando você pensa numa bateria de carro que está funcionando, a gente está funcionando a 30%, a 40%, mas você liga, você dá partida. Mas na hora que você reorganiza o seu metabolismo, você dá mais carga para essa bateria. E com isso você consegue funcionar numa potencialidade maior. Então, é a gente entender que o nosso corpo, ele sinaliza. E que se você tem essas sinalizações, você precisa respeitar e buscar essa ajuda. No ambiente, né, corporativo, que eu sugiro mais diálogo, mais interação,
mais momentos como esses de promoção, de conhecimento e de debates, para que a gente consiga estimular mais. Porque quando você vê um colega rendendo mais, um colega mais feliz, você quer também experimentar e viver essas sensações. Muito bom. Na plateia, temos perguntas? Aqui, meninas, por favor. Bom dia. Bom Meu nome é dia. Roberta. Eu gostaria de perguntar, doutor, sobre suplementos, porque hoje a gente abre a página da internet e são 20 suplementos essenciais. E eu gostaria de saber se tem algum que você recomenda e realmente vale para todo mundo. Sei lá, creatina, whey protein, não sei. Porque nessa questão da alimentação, às vezes é difícil a gente manter a quantidade certa de cada coisa. Então, tem uma fórmula mágica ou 1 ou 3 medicamentos, suplementos muito interessantes? Bom dia. Não existe fórmula mágica, né, gente? Se existisse, seria algo perfeito, a pessoa estaria, acho que, trilionária, né? Hipócrates, que é o pai da medicina, já falava lá atrás que teu alimento seja teu medicamento. A verdade é que, com uma alimentação equilibrada, a gente consegue extrair dali tudo que a gente precisa. Mas hoje a gente não alimenta, a gente come sem perceber. E aí a gente vê realmente, né, na internet. A internet é uma terra sem lei, onde as pessoas falam o que quer, não tem filtro. As pessoas, todo mundo tem uma teoria para tudo, e a gente recebe isso o tempo todo, essa enxurrada de informações, a gente se perde, né? O que realmente deveria seguir, né? O suplemento ele está aí para complementar algo que você vai, por exemplo, identificar através de uma análise de exames laboratoriais ou da queixa do paciente. Mas a gente vê um excesso, as pessoas buscando no alimento a justificativa para aquele comportamento que ela deixou de colocar em prática, né? E achando que, ao tomar aquele suplemento, que seja uma creatina, que seja uma vitamina B12, que seja uma coenzima Q10, que se fala muito dela, sua energia vai voltar. Não vai, porque você não mudou a base, você não mexeu naquele pilar, naquele alicerce, naquele tripé, né? Você não mudou o seu estilo de vida. Então, não vai funcionar, né? E aí você vai se frustrar e vai continuar a busca, buscando a pílula mágica, que não existe. Então, são bons os suplementos, né, quando bem indicados, mas não esqueça disso, que teu alimento seja o teu medicamento. Nesses países onde a gente tem as Blue Zones, as populações mais longevas, elas extraem da alimentação que elas precisam. E aí você vai, ocasionalmente, complementar com alguma coisa, mas não buscam a solução em pílulas. É muito comum hoje em dia as pessoas trocarem também o remédio por suplemento. A pessoa não toma remédio, mas você olha, ela está tomando 12 cápsulas de manhã de vitamina. Gente, né, vamos, o que é isso? Eu troquei o remédio por 12 cápsulas, com custos altíssimos, né? E aí você onera, com certeza, a sua vida financeira, a vida da sua família, e o problema não resolve. Então, o segredo de tudo é assumir o protagonismo. É isso. E a medicina da longevidade, essa medicina que eu exerço, né, ela é muito voltada justamente para isso. Colocar você no foco do processo, entendendo sobre tudo, promovendo esse resgate à sua saúde, saindo do automático, parando de viver como robô. É a tal da medicina integrativa, né? Tal da medicina de tudo. Preventiva, integrativa, né? Porque, na verdade, nós, profissionais da saúde, nós médicos, né, a gente tem uma formação que a gente precisa ter um olhar macro do paciente, né, do indivíduo. Mas a gente viu que uma subdivisão dentro desse cuidado. Que é importante? Eu sou cardiologista, eu fiz minha residência de cardiologia, me especializei na cardiologia, então eu deveria saber muito bem de cardiologia, mas não é porque eu sou cardiologista que eu não tenho que me preocupar com a saúde mental do meu paciente, porque quem entra ali não é um coração, é uma pessoa. Às vezes você vai no ortopedista, ele não afere a sua pressão, não mede a sua pressão, né? Ele é médico, né?
E quem está ali, na verdade, não é um joelho que está travado, né? Quem está ali é um ser humano. E a medicina, esse conceito de integrativa, né? E tem muita gente que vai surfando nessa onda, e aí é enxurrada de informações na internet, muitas vezes confundindo a cabeça de todo mundo. Na verdade, nada mais é do que esse olhar para um cuidado macro e para a saúde de quem nos procura na sua totalidade, um olhar 360 sobre isso tudo, colocando cada um como uma participação ativa nesse processo. E aí o sucesso acontece, como aconteceu aí com o seu Francisco, que, para mim, assim, além do seu Francisco, eu tenho vários outros casos de pacientes longevos que realmente conquistaram longevidade pautada em saúde, em qualidade de vida. Porque, como eu disse, envelhecer a gente vai, mas como? São escolhas, né? São escolhas Começa pelas diárias. nossas escolhas. Isso. Todo Doutor Franca, muito obrigada por Eu que todo agradeço, esse conhecimento. Acho que hoje a gente vai começar a virar uma chavinha na nossa vida, hein, gente? E a minha ideia é que a gente saia daqui animado, gente. Animado, sabendo que eu posso, eu consigo mudar. Não é frustração, porque frustração paralisa, frustração não te deixa caminhar. Então, isso aqui é reflexão. Que a gente saia animado e que a gente possa mudar pequenas coisas, mas constantemente evoluindo, né? Porque a vida é uma evolução. Sim. E a gente está aqui para viver bem, feliz, alegre, que seja na família, no ambiente de trabalho, né? E isso vai nos promover, sim, qualidade de vida. Maravilha. É isso que a gente quer com o movimento, é trazer essa reflexão constante na nossa vida, no nosso bem-estar, o que a gente pode fazer realmente para melhorar o nosso dia a dia e, consequentemente, a nossa saúde. Doutor Franca, muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Foi um prazer.